Meus queridos, hoje eu vou encerrar o estudo sobre como se apropriar da bênção, e eu espero que este estudo hoje, ele ajude você de verdade, porque não dá para a gente ficar dizendo que crê e continuar vivendo como vivem as demais pessoas. A Bíblia diz que Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Potestade significa poder. Deus nos tirou de debaixo do poder das trevas. Isso significa que nós, os que cremos em Jesus, que entregamos a Ele o senhorio sobre a nossa vida, já não estamos mais debaixo da autoridade de Satanás. Portanto, ele não pode mais nos oprimir com as suas maldades. Além disso, diz a Escritura Sagrada que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, que é onde nós estamos, pois espiritualmente nós fomos transportados para o reino de nosso Senhor. O apóstolo Pedro escreveu a respeito do Senhor, nosso Deus, dizendo que o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos chamou, por sua própria glória e virtude. Então veja bem, Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para uma vida plena e de realizações. A Bíblia não mente quando ela diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Mas muita gente está orando, está pedindo e não está recebendo, porque ainda não entendeu que a bênção ela é dada por intermédio do pleno conhecimento da palavra. É isto que o apóstolo Pedro falou. Ele disse: o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos chamou, por sua própria glória e virtude. Então nós recebemos essas bênçãos quando nós recebemos o pleno conhecimento da palavra. Meu irmão, quando você for ler a Bíblia, ou estiver ouvindo a pregação, tem que prestar atenção, porque são nos detalhes, nas entrelinhas, que está o segredo para se conseguir tomar posse da bênção. Observe que Pedro disse que Deus nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Quem é que nos chamou para sermos participantes da sua glória? Jesus, é claro. E quem é Jesus? A pessoa às vezes fica pensando naquele homem que foi pregado na cruz. Sim, ele é Jesus. Mas o que você precisa entender é que antes de encarnar e vir a esse mundo, na forma de homem, Jesus já existia. O apóstolo João escreveu a respeito de Cristo da seguinte maneira. Ele disse: no princípio era o verbo, era a palavra. E essa palavra estava com Deus no princípio, e era Deus. Estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então você tem que entender que Jesus é a palavra de Deus, e ele é o Criador de todas as coisas. O Verbo se fez carne, ele encarnou, habitou entre nós. Esse entendimento é o que você precisa ter. O que é religioso, ele não tem esse entendimento. O religioso, ele se apega a uma imagem, ao retrato, a uma figura de um homem, e adora aquela imagem como se aquilo ali fosse alguma coisa. E o diabo gosta que a pessoa fique presa nessa crendice, porque enquanto ela não entender, não conhecer a verdade, que Jesus é a palavra de Deus, ela não vai amar a palavra de Deus, ela não vai buscar a palavra. E sem a palavra, ela está sem Jesus, ela não recebe nada. Mas enquanto essa pessoa não conhecer a verdade, ela não oferece risco para o diabo. Ele faz o que quer na vida dela, ele deita e rola. Mas quando ela aprende a verdade e ela começa a invocar ao Senhor, então o diabo está perdido. Romanos capítulo 10, versículo 13 diz: porque todo
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Preste atenção na palavra. O que é invocar ao Senhor? O que é invocar o nome do Senhor? O apóstolo Paulo disse: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas o que é invocar o nome do Senhor? É só eu dizer: Jesus me salva? Não. Invocar o nome do Senhor é invocar a palavra. É trazer a palavra de Deus diante dos fatos. É confrontar o seu problema com a palavra do Senhor. Por exemplo, surge o sintoma de uma doença. O doutor diz: está doente. O exame comprova, o corpo sente a dor. Mas a palavra de Deus diz o quê? Pelas feridas de Jesus fomos sarados. Então, o que você tem que fazer? Ignorar os fatos? Você vai ignorar a doença? Vai ignorar o que? A palavra de Deus ou a doença? O que você vai ignorar? Nenhum nem outro. Você não pode negar que há uma enfermidade no seu corpo. Se você está sentindo os sintomas, os exames mostraram que existe a doença, mas você não pode aceitar a doença. Você não pode se curvar diante dela. Você sabe que essa doença não é sua. Por quê? Porque a Escritura diz que Jesus já levou a sua doença. E a Escritura não mente. Então, o que você tem que fazer? Invocar o nome do Senhor. Como é que eu faço isso? Invocando a palavra de Deus. Eu devo confessar o quê? O que a Bíblia diz. Eu fui curado pelas feridas de Jesus. Mas os sintomas, o exame diz que eu ainda estou doente. Mas eu vou confessar o que a palavra diz. Ele me deu poder sobre o mal para expulsar o mal. Jesus garantiu que aquilo que eu ligar na terra será ligado no céu. O que amaldiçoar está amaldiçoado. Então eu amaldiçoo a doença, amarro o espírito que está dando vida àquela enfermidade e mando embora em nome de Jesus. E funciona? Claro que funciona. Funcionou com os apóstolos, funciona comigo, vai funcionar com você. Você só tem que aprender como agir. Você tem que aprender a invocar o nome do Senhor, que é invocar a palavra contra o mal que está te afligindo. O religioso, ele não faz isso. Por isso que não funciona para ele. E sabe por que não funciona? Porque o religioso ele não invoca o nome do Senhor na hora do aperto. Na hora da dificuldade, o que ele faz? Ele vai pedir para a santinha. Meus queridos, é conforme eu falei. Você tem que prestar atenção na palavra de Deus. Você precisa estar atento aos mínimos detalhes. E você não pode aceitar qualquer coisa que a religião tenta te empurrar a goela abaixo. Tem que ler a Bíblia e comparar se o que estão te ensinando é verdadeiro ou não. Se não, você vai passar a vida toda pedindo, rezando e não vai conseguir coisa nenhuma. Vamos para o livro de Êxodo, capítulo 20, começando no versículo 1, diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está se declarando como o seu Deus. Ponha isso no seu coração. O Senhor Todo-Poderoso é o meu Deus. E Ele não faz muitas exigências. A única exigência que Ele faz para você é o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Não pode fazer como a religião tradicional faz. A religião ela ensina que há um só Deus, mas ela cultua outros seres. Então ela está colocando outros deuses diante do Senhor. Coloca outras entidades diante do único Senhor e Criador de todas as coisas. E frequentemente o religioso ele dá mais valor à criatura do que ao Criador, como é o caso de adorar a Virgem Maria. A Bíblia afirma que toda honra e toda glória pertencem a Deus. Portanto, a pessoa que dá honra e louvor para outra entidade está cometendo um erro muito grande. E Deus diz mais aqui, ele diz: não farás para ti, tem uma tradução que diz: não terás em sua casa imagem de escultura, e nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás.
Normalmente a pessoa diz, não, eu não me curvo diante de nenhuma imagem. Mas ela tem respeito pela estátua da Santinha. Ela tem respeito pela medalhinha. Isso é o mesmo que se curvar diante dela. Se você teme ou respeita aquela escultura, você está se curvando a ela. E quando você menciona o nome dela, você a está servindo. Está dando louvores a ela. Tem pessoa, crente inclusive, que tudo que acontece, ela diz, nossa Senhora, está amarrado isso. Eu não tenho senhora, eu tenho Senhor. Está entendendo? Então tem que parar com esse negócio. Porque quando você fica lá, nossa, você está se curvando, você está adorando, dando louvor àquela entidade. Que na verdade não existe, é mentira, é invenção da religião. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Olha que coisa séria. A pessoa não respeita a palavra. Ela faz o que faz, vive aborrecendo a Deus com as suas atitudes e muitas vezes com ofensas a Deus. E depois vem a conta. Coisa séria isso. Mas o Senhor diz aqui no versículo 6, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, agora preste atenção no que diz o versículo 7. Diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Agora você vai dizer, isso eu não faço. Quer ver que você faz? Veja bem, o que é tomar o nome de Deus em vão? É falar de Deus da boca para fora. A pessoa normalmente, quando ela se despede da outra, ela costuma dizer, vai com Deus. E aí a outra diz, fica com Deus, você também. Mas está falando isso da boca para fora. Não. Quando eu falo isso, não é da boca para fora. Eu falo de coração. Você pode até estar sendo sincero. Mas se a pessoa a quem você está dizendo, vai com Deus ou fica com Deus, não estiver com Deus, isso é, não estiver vivendo a palavra de Deus, Deus não estará com ela. Então, o que você disse é vão. Porque, na verdade, Deus só está na companhia daquele que anda com Ele. Como é que eu ando com Deus? Quando eu respeito a palavra dEle. E às vezes a pessoa está vivendo no pecado, não tem respeito algum pela palavra, não obedece a Deus e está achando que Deus está com ela. De modo algum. Amós diz, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Deus não está na sua companhia se você não está de acordo com a palavra dele. Não adianta na hora do seu filhinho, sua filhinha sair para a escola ou para o trabalho, você dizer, vai com Deus, Deus te abençoe. Se o seu filhinho, a sua filhinha não quer saber de ler a Bíblia, de meditar na palavra do Senhor, se ela não quer saber de Deus, ele ou ela não tiver respeito pela palavra, não buscar ouvir o que Deus fala, se não for uma pessoa temente a Deus, jamais Deus vai estar com ele ou com ela. Pode ter certeza disso. Está escrito em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, eu honro aos que me honram. Foi isso que Deus disse. Eu honro aos que me honram. Os que me desprezam serão desprezados. Quem fala de Deus, mas não vive conforme Ele manda, está tomando o seu santo nome em vão. E o mesmo acontece com as pessoas religiosas. Aliás, agora elas adotaram uma nova forma de rezar. Ouviram falar que tem que pedir em nome de Jesus? Então o que elas fazem? Elas agora estão rezando para o santo, para a santa, reza para a Virgem Maria, para a senhora tal e tal, e sei lá para mais quem. No final elas dizem, em nome de Jesus eu oro. Ora em nome de Jesus coisa nenhuma, papo furado. Jesus não mandou rezar para santo algum. Ele não falou que tem alguma senhora no céu. Onde na Bíblia Jesus falou isso? Não falou. Ele não mandou você pedir nada para a mãe dele, até porque Maria, ela morreu como todas as mulheres daquela época. Em nenhum lugar da Bíblia diz que foi dado a ela algum poder para interceder por quem quer que seja. Tudo isso é invenção da religião. Pelo contrário, a Bíblia diz que, em Eclesiastes capítulo 9,
no versículo 4 ao 6, diz que melhor é um cão vivo do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de coisa alguma. E nem tampouco têm eles daí em diante parte alguma do que se faz debaixo do sol. Meu irmão, morreu, acabou. E Maria morreu como toda mulher morreu. Toda mulher daquela época, todo mundo daquela época morreu. Não tem essa, é a mãe de Deus. Deus não tem mãe. Isso é invenção da religião. Jesus é Deus com o Pai, ele sempre existiu. Todas as coisas foram criadas por ele, inclusive a Maria foi criada por ele. Ela foi escolhida por Deus para ser uma porta de entrada para Jesus nesse mundo, porque Deus deu o mundo aos homens e ele não podia agora invadir, porque senão seria ladrão e salteador, como Jesus afirmou, que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Então Jesus precisava entrar pela porta. Qual é a porta de entrada para esse mundo? É o ventre materno. Ninguém vem ao mundo sem passar pelo ventre materno. Então, Maria não gerou Jesus. O Espírito Santo foi quem colocou Jesus no ventre dela. Jesus é a palavra, e a palavra se encarnou. E legalmente, ele então tomou forma de homem e entrou nesse mundo. Para quê? Para que o seu corpo fosse oferecido em sacrifício para salvar a humanidade dos pecados. Jesus sempre existiu e sempre existirá, porque ele é Deus com o Pai. Não vai nessa conversa da religião, porque eles embromam todo mundo e levam a pessoa a crendices que não funcionam. Jesus ensinou você a orar ao Pai que está no céu e a nenhuma outra pessoa. Mas então, voltando aos mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo 7 diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Tem muita gente, crentes inclusive, que estão tomando o nome do Senhor em vão. Por exemplo, a pessoa que ora sem fé, ela está tomando o nome do Senhor em vão. E muitas vezes a pessoa ora por orar. Muitos dizem: eu orei, mas o meu problema não se resolveu. Você não pode aceitar isso. O nome do Senhor, ele não pode ser tomado em vão. Nós temos que tomar o nome do Senhor com fé e com autoridade. Eu orei, amarrei o demônio, ele está amarrado. Eu amaldiçoei o problema, ele está amaldiçoado. Eu abençoei, está abençoado. Isso é ter fé em Deus. É assim que você tem que agir. Jesus falou: tende fé em Deus. Em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Prestou atenção no detalhe? Tudo o que disser lhe será feito. Se você não dizer nada, nada será feito. Tem pessoas que ainda não aprendeu a fazer oração. Ela faz uma choração, ela fica pedindo: Deus, tira esse mal de mim, tira o diabo da minha filha, faz esse problema desaparecer, cura o fulano, a fulana. Mas não foi assim que Jesus mandou você fazer. Ele disse: ide, pregai o evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios. Prestou atenção? Ele mandou que nós fizéssemos isso. Ide, pregai o evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios. Nós não temos mais que pedir para ele fazer. Ele nos deu autoridade, ele mandou nós fazermos isso. Ele falou: eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Serpentes e escorpiões aqui representam as forças demoníacas. Representa Satanás e os seus demônios. Não foi em vão que Jesus falou isso. Agora, ficar pedindo para Deus fazer aquilo que ele nos mandou fazer é perda de tempo. O nome de Jesus nos foi dado para vencermos o inimigo. Nós sabemos que o nome dele nos pertence, mas nós não exercemos a nossa autoridade sobre o diabo. Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, ele escreveu dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus,
e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Meus queridos, resista. O bicho sempre vai dar uma de valente. Ele não vai querer sair, mas ele não tem poder nenhuma, força mais para enfrentar o nome de Jesus. E ele sabe que Jesus nos deu autoridade sobre ele. Então não deixe ele intimidar você. Enfrente-o em nome de Jesus e você vai vencer. Tem muita gente que não entende, mas como é que eu vou enfrentar o diabo? O diabo nunca apareceu para mim. Meu irmão, minha irmã, enfrentar o diabo é você enfrentar o problema que surge, porque o diabo está por trás de todo o problema. Surgiu uma dificuldade, surgiu um contratempo, um problema, uma enfermidade, pode ter certeza, tem um demônio por trás daquilo ali. Qualquer afronta que surgir contra você, tem um demônio por trás. Então enfrentar o demônio é o quê? É você confrontar ele com a palavra de Deus. Você tem autoridade, não deixe ele te enganar. Não importa quantos demônios venham, quantos se levante contra você, ainda que o inferno inteiro venha, todos eles já foram despojados das suas autoridades. E além do mais, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem que resistir ao vício, tem que resistir à tentação, tem que resistir à fraqueza, seja ela física ou moral, porque se você não resistir, você está dando lugar a ele. Você tem que viver em santidade. Não pode haver em você nada que te desabone diante de Deus. O Senhor Jesus, ele advertiu: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Quando você for orar, ore com autoridade, sabendo com certeza que aquilo que você determinar será feito. Jesus afirmou: nada vos será impossível. Ô meu irmãozinho, minha irmãzinha, aprenda a confiar em Deus. Você só vai se apropriar das bênçãos quando você aprender a exercer a sua autoridade, com fé na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o próprio Senhor Jesus. Aprenda a confiar nesse nome. E quando você for orar em nome de Jesus, não tome esse nome em vão. Você tem que orar, determinar e ficar firme na fé. Eu já orei, eu não vou mudar a minha oração. Eu orei, eu não falei em vão, não tomei o nome de Jesus em vão, tenho a certeza que vai acontecer assim como eu disse. E vai acontecer. Quando nós oramos de acordo com a palavra, na autoridade do nome de Jesus, ele mesmo garantiu, ele disse: tudo o que disser lhe será feito. O segredo é você confiar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se for para você orar e aceitar a derrota, então é melhor não orar. Se você pensar: eu vou orar porque quem sabe Deus abençoa, não ore. Orar sem ter certeza que vai funcionar, não funciona. Jesus não me deu o nome dele para eu ficar brincando de oração. Eu não posso fracassar na minha oração. Você não pode fracassar na sua oração. Mas tem muita gente que fracassa. Por quê? Porque está com a veste suja. Eu não estou falando da roupa, entenda bem. Eu estou falando das vestes espirituais. A pessoa está vivendo no pecado, ou ela tem uma mágoa no coração, ou fez alguma coisa da qual ela ainda não se arrependeu, não confessou, não buscou perdão, ou vive mentindo, vive enganando, furtando, se prostituindo, adulterando, ainda é escravo de um vício, não procura se libertar. Meu irmão, minha irmã, é preciso se acertar com Deus. Você precisa ter as suas vestes lavadas no sangue de Jesus, porque se tiver pecado escondido na sua vida, você tem que confessar e buscar o perdão. E Deus perdoa. O que você não pode fazer é continuar como está. Você não pode perder oração. A sua vida está passando e você não se realiza. Você está orando e não está vendo Deus operar. É hora de tomar uma decisão séria. Se você não está encontrando Deus aqui, nesse mundo, não pense que você vai encontrá-lo depois da morte, não. Porque a Bíblia diz que no tempo aceitável te escutei,
no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O seu tempo é agora. A sua salvação é hoje. Depois que você morrer, não vai ter mais chance de escolher para onde você quer ir. E não pense que vai haver reencarnação, que você vai voltar para esse mundo e vai ter uma nova chance, porque não vai. Isso é mentira. Quem morreu não volta nesse mundo. A Bíblia afirma que aos homens está ordenado morrer em uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, você pode ser uma pessoa salva, vencedora, vitoriosa, feliz, realizada, se você quiser. É você quem decide. O nome de Jesus ele nos foi dado para nós vencermos as batalhas contra o inimigo. E esse nome não pode ser tomado em vão. Quem fizer uso desse nome, faça para vencer. É triste ver alguém dizer que confia em Deus e não consegue mudar de vida. Não consegue ser curado, não consegue largar os vícios, não consegue prosperar. É como se Deus não quisesse abençoar. Mas as bênçãos já foram dadas. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Ele falou isso. Vida plena em todos os sentidos. Então não aceite derrota na vida. Jesus já deu a vida por você. Não deixe mais o diabo ficar te ludibriando, te oprimindo, fazendo de você gato e sapato. Você tem que se levantar e enfrentar o adversário. Isso que você está ouvindo não é para você deixar entrar de um lado e sair pelo outro, não. É a chance da sua vida. É a lição que vai mudar a sua situação. Se você levar a sério o que está sendo dito aqui e tomar uma atitude, você vai vencer. Se até hoje você não conseguiu ver Deus operando, faça um autoexame. Veja o que é que está te impedindo de tomar posse da bênção. Se for algum pecado, se acerte com Deus. Caso contrário, a sua oração não vai funcionar. Porque está escrito, o Senhor conhece aqueles que são dele. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Tem que se apartar do pecado, meu irmão. Tem que deixar o pecado. Tem que parar de praticar o que é errado. Tem que se limpar completamente. Senão a sua oração não vai funcionar. O diabo não pode mais ter você nas mãos dele. Você tem autoridade sobre ele. Não se dobre diante das tentações. Porque se você aceitar a tentação para cometer qualquer erro, qualquer coisa que a Bíblia condena, você não vai ter voz no mundo espiritual. Você vai permanecer na mão do diabo. Quanto a obter sucesso na sua oração, você tem que aprender a perseverar. Você não pode perder a oração. Quando você for orar, faça da sua oração um decreto de vitória. Mesmo que a coisa pareça impossível, lute, insista, não retroceda, lute contra as evidências, lute contra os fatos, ainda que tudo indique que não tem mais jeito, que não vai funcionar, creia. Porque o nome do Senhor está acima de todos os nomes. E esse nome não pode ser tomado em vão. Sempre que você usar o nome de Jesus, creia, eu orei para vencer. Eu vou vencer em nome de Jesus. Amém? Curva a cabeça, feche os olhos e vamos orar. Pai, obrigado por mais essa revelação. Obrigado em nome de Jesus. Eu falei tudo quanto o Senhor botou no meu coração, mas as minhas palavras não são suficientes para ensinar. Oh meu Deus, que o Teu Espírito Santo ensine essa pessoa a ser um vencedor, uma vencedora, para que o Seu nome seja glorificado. Eu vou ajudar essa pessoa que pediu a minha oração, essa que deixou o seu nome nos comentários do YouTube, do Facebook. Pai, em nome de Jesus, eu amarro a causa desse problema. Seja ele qual for, esteja onde estiver, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, eu paraliso agora a ação maligna que está na vida dessa pessoa. O mal que está na cabeça, na mente, no subconsciente, eu mando embora agora. Eu mando agora que seja desfeito o coágulo, o entupimento dos vasos, a causa dessa dor de cabeça constante. E eu digo, sai daí agora, em nome de Jesus Cristo. Você que está causando essa dor perto do umbigo, a dor no abdômen, em nome de Jesus. Está amarrado, está expulso, vai embora.
Saia, saia com a sua labirintite. Essa pessoa vive com tonteira. Sai daí porque eu estou mandando em nome de Jesus. O problema nas vistas, a catarata, a miopia, o estrabismo, a hipermetropia, o astigmatismo, a visão embaçada. Saia, saia, vá embora. O problema no olho, a infecção no globo ocular, no canal lacrimal, eu ordeno que desapareça. Em nome de Jesus. Eu falo a blefarite, que vai embora. Eu mando que desapareça o ardor nas vistas, a coceira nos olhos, a vermelhidão, em nome de Jesus. O olho que não enxerga vai passar a enxergar, porque eu estou falando em nome de Jesus Cristo. E nesse nome há poder para resolver qualquer situação. O mal que está nos ouvidos, nos tímpanos, vai sair agora. O problema na boca, a inflamação na gengiva, no céu da boca, a infecção na garganta, nas vias respiratórias, seja qual for o mal, está desfeito agora, em nome de Jesus. Eu ordeno que desapareça, saia dos pulmões, saia dos brônquios, saia de onde você estiver. Eu amaldiçoo esse catarro que não solta, essa secura na boca, a goma, o pigarro, vai embora, em nome de Jesus. Eu amaldiçoo todo o problema no coração, nos pulmões, no esôfago, no estômago, no pâncreas, nos intestinos, nos rins, no baço, na próstata, nos ovários, nas trompas, em qualquer outro órgão do corpo. Em nome de Jesus eu amarro agora todo o espírito causador de caroços e de tumores, e eu te mando, sai daí agora em nome de Jesus. Sai com a tua hérnia, sai com o inchaço, sai com a inflamação, sai com a infecção, em nome de Jesus, vai saindo agora, desapareça desse corpo, eu mando em nome de Jesus. Você, demônio que está consumindo os nutrientes do corpo. Você que consome o ferro do sangue, que faz essa pessoa ficar anêmica. Você que está consumindo as vitaminas, as proteínas que essa pessoa necessita para o bem-estar. Você que causa anemia, fraqueza dos músculos, dos nervos, dos ossos. Eu te ordeno agora, sai daí em nome de Jesus. Você que está nos braços, nas mãos, nos dedos, nas pernas, nos pés, nos tendões, nas juntas, nos ligamentos, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia, saia, vá embora. Você que está amarrando a vida dessa pessoa, que não deixa ela ser feliz, que não deixa ela se realizar. Você está amarrado agora, tua obra está desfeita, está queimado o seu trabalho. Você que ganhou um trabalho na encruzilhada, na Mata Virgem, no cemitério, eu desmancho agora em nome de Jesus toda essa obra de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra. Está queimado agora em nome de Jesus Cristo, e nesse nome eu desfaço agora toda a tua obra. Sai agora, eu te ordeno, espírito que causa qualquer tipo de dor, de enfermidade nesse corpo. Você tem que sair, você está amarrado, você vai sair daí agora em nome de Jesus. Pai, eu dou a bênção para essa pessoa que orou comigo. E que a paz do Senhor alcance essa vida, em nome de Jesus. Amém.